Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, vamos juntos nesta segunda-feira com todas as informações aqui através do nosso Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo começam a partir de agora. Rio e o mundo começam a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Mais uma edição do nosso InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. O mercado de notificações por WhatsApp não para de crescer no Brasil. Com cerca de 149 milhões de usuários no país, o aplicativo se tornou essencial para empresas que mandam lembretes de consultas, atualizações de entrega e confirmações de pedidos. Desde o lançamento do WhatsApp Business, o uso corporativo da ferramenta explodiu. Só o Brasil responde por 20% dos catálogos de produtos criados no app no mundo. Mas o desafio agora é não exagerar. Uma pesquisa mostra que só 37% dos brasileiros aceitam receber anúncios pelo app, uma queda em relação ao ano passado. A dica dos especialistas é clara: respeitar a privacidade dos usuários, seguir a Lei Geral de Proteção de Dados e adotar estratégias personalizadas. O futuro das notificações é promissor, mas precisa ser bem pensado. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E vamos com mais uma edição aqui do nosso Radar Esportivo. A Argentina venceu o Chile por 1-0 na última quinta-feira e com 34 pontos garantiu matematicamente a liderança das eliminatórias, mesmo sendo um título simbólico, já que a competição não prevê campeão. O técnico Lionel Scaloni elogiou a postura da equipe, especialmente no primeiro tempo, e destacou que a juventude argentina soube aproveitar os momentos certos da partida. Apesar da pressão chilena na etapa final, a defesa segurou o placar e os contra-ataques quase ampliaram a vantagem. Scaloni também aproveitou a classificação antecipada para testar novos nomes e promoveu a estreia do jovem Franco Mastantuono, de apenas 17 anos, que entrou na segunda etapa. O treinador ressaltou o cuidado ao preparar emocionalmente o garoto e demonstrou confiança em seu potencial. Com a vaga na Copa já garantida, a Argentina usa os jogos restantes para ajustar a equipe e dar rodagem a promessas. Eu sou Kleber Salles e volto já já. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Vamos lá, chegou aquele momento da gente falar de dinheiro. Dicas financeiras chegando com Lilian Flores.
E aí, hoje eu quero te perguntar como conquistar a confiança dos bancos e conseguir empréstimo. Vamos falar sobre isso? Para conquistar um empréstimo e a confiança dos bancos, é importante entender que eles desejam minimizar o risco de perdas financeiras e, portanto, emprestam para pessoas e empresas que têm uma alta probabilidade de pagar o empréstimo de volta. Isso inclui ter um bom histórico de crédito, uma fonte confiável de renda e um plano de negócio bem elaborado, como seja para uma empresa. É essencial manter uma relação de longo prazo com o banco, com um bom histórico de transações financeiras. Também é importante apresentar um plano detalhado para o uso do dinheiro e fornecer garantias para o empréstimo, o que pode incluir garantias reais, como imóveis, ou então garantias pessoais, como fiadores. Finalmente, estar disposto a negociar os termos do empréstimo pode aumentar as chances de conseguir o empréstimo desejado. Pensa sobre isso e primeiro se programe, tá? Dicas de economia. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Ler rótulos, dirigir ou caminhar com segurança pode se tornar um desafio. Esses são sinais da catarata, condição que afeta 75% dos brasileiros acima dos 70 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. A doença torna o cristalino do olho opaco, comprometendo a visão. Mas, segundo o oftalmologista Newton Cara José Júnior, do Hospital Sírio-Libanês, a catarata não precisa ser vista como uma ameaça. A cirurgia é simples, rápida e segura e pode devolver nitidez, autonomia e qualidade de vida ao paciente. O procedimento substitui o cristalino por uma lente intraocular com ótimos resultados. Um estudo recente mostrou que desde a criação da Campanha Nacional de Catarata, em 2003, o acesso à cirurgia aumentou bastante, graças ao apoio federal. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Segundo Castilho, técnico do Barcelona de Guayaquil, que ficou conhecido por seus trajes estilosos à beira do gramado, foi multado em $50 mil, R$280 mil na cotação atual, pela Conmebol, por conta de um detalhe no terno dele, viu? A punição aconteceu por um episódio na partida contra o River Plate pela Libertadores. Castilho usou um blazer com emblema de campanha publicitária para a Empresa Nacional de Loterias do Equador. Entretanto, a Conmebol não foi avisada previamente e por isso aplicou a punição. A entidade entendeu que o técnico aproveitou a atenção chamada por seus looks para fazer uma publicidade encoberta durante o confronto, o chamado marketing de emboscada, que é proibido segundo o regulamento da Conmebol. A multa, porém, deverá ser paga pelo Barcelona de Guayaquil, sendo o valor descontado das receitas referentes aos direitos de transmissão que o clube receberia pela participação no torneio. Rapaz, deu ruim aí pro segundo, ele que, na verdade, desculpando aí o trocadilho, o segundo Castilho, ele, na verdade, estava com segundas intenções, quando foi querer fazer uma propaganda aí, enfim. Eu queria tirar um extra aí, mas não deu certo, viu? Eu sou o Kleber Salles e volto já já no nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta segunda-feira no Nordeste indica tempo encoberto em grande parte dos estados, especialmente nas áreas do interior do Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Já nas faixas litorâneas, incluindo capitais como Fortaleza, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador, a previsão de pancadas de chuva ao longo da noite, com possibilidade de instabilidades mais intensas em pontos isolados. Algumas áreas do norte do Maranhão também apresentam risco de chuva moderada. No interior, o céu deve permanecer com poucas nuvens ou encoberto, mas sem previsão de chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20 graus em Maceió. Já a máxima deve chegar a 33 graus em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A segunda-feira na região norte será de tempo instável e muita chuva. Estados como Amazonas, Roraima, Acre, Amapá, Pará e Rondônia terão pancadas de chuva ao longo do dia e da noite, com possibilidade de temporais em áreas pontuais, especialmente nas regiões central e norte da floresta. Apenas o Tocantins deve registrar tempo mais firme, com céu parcialmente encoberto e pouca chance de chuva. O INMET emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas em Roraima, Amapá e nas regiões do norte e sudeste paraense, Marajó, Baixo Amazonas, Metropolitana de Belém, Sudoeste, Norte e Centro-Amazonense e Vale do Juruá. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20 graus em Rio Branco e Palmas. Já a máxima deve chegar a 35 graus em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia.
A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender, com tanta variedade você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A inteligência artificial trouxe avanços, mas também novos perigos. Um levantamento da PwC revelou que quase metade das empresas já usa IA para se proteger de ataques cibernéticos. Mas no Brasil, a mesma tecnologia também está sendo usada para fazer ataques, segundo dados da Brascom. Com golpes mais sofisticados, como deepfakes e invasões automatizadas, as empresas estão buscando reforçar a segurança digital com ajuda especializada. A Lenanzotech, por exemplo, oferece soluções como proteção de redes, análise de vulnerabilidades e autenticação multifator. O Fórum Econômico Mundial já colocou os ataques cibernéticos com IA entre as 10 maiores ameaças globais. E com a migração para a nuvem, os desafios aumentam. A falta de profissionais especializados é um dos pontos críticos. No cenário atual, proteger dados e ativos digitais não é só uma prioridade, é questão de sobrevivência para o negócio. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a estreia de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira não agradou aos torcedores que acompanhavam o jogo na Globo, viu? Tudo isso porque Luiz Roberto e seus comentaristas resolveram aportuguesar o nome do tradicional técnico italiano. Assim, o Ancelotti passou a ser chamado de Ancelotti. Curiosamente, o Francesco Mauri, que é auxiliar de Ancelotti, teve seu nome mantido da forma tradicional. Mas como é o certo? Bom, a professora de italiano, Carolina Di Andrade, vou gastar meu italianês agora aqui, viu? Ela é mestre pela Università degli Studi Internazionali de Roma, explica em um vídeo nas redes sociais que o nome de Ancelotti possui 2 sons que são comumente confundidos por aqueles que não têm o italiano como língua nativa. O som da combinação si, o ti, segundo ela, deve ser pronunciado como che, Ancelotti, o Ancelotti. Assim como a combinação ti deve ser dita como ti. Ou seja, de acordo com a professora, a pronúncia correta
é Ancelotti. Bom, não sei se eu consegui traduzir a explicação da professora aí, mas é mais ou menos por aí, viu? É o Carlo Ancelotti. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte. Daqui a pouquinho, mais radar esportivo por aqui. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. O tempo e a temperatura. A região sul começa a semana com tempo firme em grande parte do território. O Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina e do Paraná devem ter céu claro sem previsão de chuva. Já nas faixas litorâneas desses estados, a previsão de chuva mais intensa, especialmente durante a noite, com possibilidade de pancadas localizadas. O INMET emitiu um alerta para chuvas fortes no Paraná, Santa Catarina e Noroeste Gaúcho. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 10 graus em Porto Alegre e Curitiba. Já a máxima pode chegar a 20 graus em Florianópolis. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta segunda-feira no Sudeste indica predomínio de céu encoberto em grande parte de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao longo do litoral paulista e fluminense, a previsão de pancadas de chuva, especialmente durante a noite. No sul de Minas e no norte de São Paulo, o tempo deve permanecer fechado com possibilidade de neblina em áreas mais elevadas. Já no Espírito Santo, a instabilidade também pode gerar chuvas fracas e isoladas. O INMET emitiu um alerta amarelo para chuvas fortes em todo o estado de São Paulo, metropolitana do Rio de Janeiro e sul fluminense. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em São Paulo. Já a máxima deve chegar a 28 graus em Belo Horizonte e Vitória. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, o Centro-Oeste terá céu encoberto em praticamente todos os estados. Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal devem registrar tempo fechado durante boa parte do dia. No sul de Mato Grosso do Sul, a previsão de pancadas de chuva isoladas, especialmente entre o fim da tarde e a noite. O restante de Mato Grosso do Sul deve seguir sem registro de precipitação significativa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo para chuvas fortes nas regiões do sudoeste e leste de Mato Grosso do Sul. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 15 graus em Brasília e Goiânia. Já a máxima deve chegar a 32 graus em Goiânia. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. No Brasil, mais de 56% dos municípios, ou seja, 3.113 entes, registraram desenvolvimento moderado na área da educação, enquanto 7,2%, o que corresponde a 401 cidades, tem alto desenvolvimento. Apesar desse quadro, um estudo divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, revela que ainda há 32,5% dos municípios brasileiros, ou seja, 1.806, que ainda permanecem na faixa de baixo desenvolvimento,
Além disso, 4,1% ou 230 apresentam cenário crítico. De acordo com a Firjan, o estudo avalia a oferta, assim como a qualidade da educação básica de escolas públicas e privadas, desde a educação infantil até o ensino médio. Nesse caso, são analisados pontos como o percentual de crianças de até 3 anos matriculadas em creches, adequação da formação dos professores que lecionam no ensino fundamental e no ensino médio, oferta da educação em tempo integral, taxas de abandono escolar e de distorção idade-série e desempenho dos alunos no índice de desenvolvimento da educação básica no ensino fundamental. Diante disso, o estudo pontua que nos municípios com desenvolvimento crítico, 57% das turmas do ensino fundamental não são ministradas por professores com formação adequada. Além disso, mesmo que em menor proporção, cidades com alto desenvolvimento também apresentam o mesmo problema. Outra preocupação destacada diz respeito à distorção da idade-série. De acordo com o levantamento, 44% dos alunos do ensino médio nos municípios críticos estão acima da idade recomendada. Esse número é quase 5 vezes o notado nas cidades mais desenvolvidas, com 8,3%. Em relação à educação infantil, o estudo revela que somente 19% das crianças de até 3 anos estão matriculadas em creches nos municípios com pior desempenho. O resultado corresponde a quase um terço do percentual registrado nas cidades de alto desenvolvimento, com 53%, onde a média supera a meta vigente do Plano Nacional de Educação. Reportagem Marquesan Araújo. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre lombalgia e gravidez. O médico ortopedista Dr. Nelson Astur nos dá dicas para minimizar a dor nas costas na gravidez. Olá, ouvintes! Hoje vou falar algumas dicas para minimizar o desconforto causado pela dor nas costas em grávidas. Primeiro, mantenha-se firme em seu programa de exercícios. Descubra com o seu médico quais exercícios de fortalecimento lombar e abdominal são seguros para você e por quanto tempo você pode fazer seu programa regular de exercícios. Natação é uma maneira excelente de se manter em forma e aliviar o estresse das suas costas devido ao peso extra da gravidez. Segundo, carregando peso. 2 objetos pequenos, um em cada mão, pode ser mais fácil de carregar do que apenas um grande. Se você tem que carregar um objeto grande, mantenha-o próximo do seu corpo. E terceiro, dormir. Dormir de barriga para cima coloca cerca de 25 kg de pressão sobre as suas costas. Colocar um travesseiro embaixo dos joelhos diminui essa pressão pela metade. Deitar de lado com um travesseiro entre os joelhos também diminui a pressão. Caso tenha dúvidas, procure o seu médico. Dicas de saúde sobre os mais variados temas estão disponíveis no canal Doutor Ajuda no YouTube. Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda, acessando www.ajudasaude.com.br ou baixe o aplicativo Ajuda Saúde. Doutor Ajuda. Informações confiáveis em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. No Brasil, a taxa de homicídios foi reduzida para 21,2 a cada 100 mil habitantes em 2023. O resultado corresponde a uma queda de 2,3% em relação ao ano imediatamente anterior. Os dados constam no Atlas da Violência, divulgado nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo aponta que esse índice apresenta diminuição desse tipo de crime desde 2021. No entanto, em 9 unidades da federação, a taxa aumentou. A lista é composta por Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com o levantamento, São Paulo é o estado que conta com a menor taxa, uma vez que registrou, no período analisado, 6,4 mil homicídios por 100 mil habitantes. O Amapá, por sua vez, registrou a maior, com 57,4. O levantamento também revela que, quando este cenário é
comparado com um mapa de 5 anos atrás, são notadas algumas alterações graduais na geografia desse tipo de crime. Vários estados das regiões Norte e Nordeste, como Acre, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, diminuíram a escala da violência. Porém, o estudo revela que, de maneira geral, as taxas mais elevadas de homicídios se concentram nessas duas regiões. O estado da Bahia, por exemplo, apresentou a maior taxa desse tipo de crime no país em 2023, com 43,7 mortes por 100 mil habitantes, seguida por Amapá, que registrou 39,7, Pernambuco com 37,3, Amazonas com 36 e Ceará com 34,8. De maneira geral, os estados do Amapá, Bahia e Pernambuco lideram o ranking de pessoas mortas em decorrência de homicídios em 2023 em relação a 2022. Já o Rio Grande do Sul reduziu o índice de violência, fazendo com que a região sul inteira ficasse entre os estados com menores níveis de homicídio. Vale destacar que de todas as unidades da federação, 7 ficaram abaixo da média nacional. São elas: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Reportagem Marquesan Araújo. As prefeituras brasileiras recebem 6 bilhões e 800 milhões de reais nesta terça-feira. O valor é referente à primeira parcela de junho do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor representa um aumento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o repasse foi de 6 bilhões e 600 milhões de reais. Para o especialista em orçamento público, César Lima, esse aumento pode representar melhorias para a população desses municípios, uma vez que significa mais recursos para serem investidos em áreas importantes para a sociedade. Olha, o aumento do FPM melhora a qualidade de vida da população, né? Uma vez que esses recursos eles não são carimbados, por assim dizer, e o Executivo Municipal pode tanto fazer investimentos na área de saúde, educação, infraestrutura, como também pode custear esses mesmos serviços para a população, assistência social dentro do município. São Paulo segue como a unidade da federação que recebe o maior valor, com cerca de 840 milhões de reais. Dentro do estado, o destaque vai para cidades como Araçatuba, Araraquara e Atibaia, cada uma com cerca de 3 milhões e 600 mil reais. Minas Gerais é outro estado que conta com um valor representativo de 835 milhões de reais. As maiores quantias serão destinadas a municípios como Divinópolis, Governador Valadares e Ipatinga, com 3 milhões e 800 mil reais cada. Até o último dia 4 de junho, 6 municípios estavam impedidos de receber o FPM de acordo com o Sistema Integrado de Administração Financeira. A lista é composta por Madeiro, no Piauí, Cabo Frio, Petrópolis e Silva Jardim, no Rio de Janeiro, além de Lajeado do Bugre e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Reportagem Marquesan Araújo. O aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, continua gerando forte reação no setor produtivo. Especialistas alertam que a medida anunciada pelo governo no fim de maio pode afetar diretamente o crédito, os investimentos e o consumo, e deve pesar ainda mais para as pequenas e médias empresas. Os decretos 12.466 e 467, que já estão em vigor, aumentaram a tributação sobre operações de crédito, câmbio e previdência privada. E o anúncio foi feito de forma repentina, sem diálogo com o Congresso ou com representantes do setor empresarial. Para a professora Virgínia Pinheiro, da Universidade São Judas Tadeu, a medida traz incertezas e desestimula a atividade econômica. Segundo ela, os efeitos são sentidos desde os planejamentos operacionais até operações do dia a dia, como compras no cartão de crédito e débito. Uma operação de crédito mais caro desestimula a demanda por capital e, por consequência, também inibe investimentos privados, desestimula o consumo, impactando diretamente nessas operações. Segundo analistas da XP Investimentos, o efeito prático do aumento do IOF equivale a uma elevação de até 0,5 ponto percentual na taxa Selic, a taxa básica de juros do país. Na prática, isso significa crédito mais caro, menos consumo e menor estímulo à economia. A elevação do IOF deve impactar de forma mais intensa as empresas de menor porte, como os microempreendedores individuais e optantes pelo Simples Nacional. A professora Virgínia destaca que a mudança interfere diretamente em toda a estrutura de crédito.
Por exemplo, pequena empresa de cooperativas de crédito agora terão ali taxação, assim também como operações de cartão de crédito, de débito, no contexto internacional, também com alterações de aumento da taxa do IOF. Portanto, resulta sim em impacto significativo. Diante da pressão, o governo sinalizou que pode rever a decisão. Uma reunião entre o Ministério da Fazenda e líderes do Congresso está marcada para este domingo. Enquanto isso, as novas alíquotas do IOF seguem valendo. Reportagem. Em 2024, quase metade das indústrias do Brasil afirmaram investir em ações ou projetos de uso de energia hídrica, eólica, solar, biomassa ou hidrogênio de baixo carbono. O dado compõe uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria CNI, a Nexus. De 2023 para 2024, houve um salto significativo, já que em 2023, cerca de 34% das empresas indicaram a adoção dessas iniciativas. No ano passado, o percentual ficou em 48%. A região Nordeste liderou em 2024, onde 60% das indústrias afirmaram adotar ações voltadas ao uso de energia limpa. Nas demais regiões, Norte e Centro-Oeste apresentaram percentual de 56%, no Sul, 53% e no Sudeste, 39%. Em relação às indústrias que investiram em programas ou ações para o uso de fontes de energia renovável, a autoprodução lidera com 42%. A pesquisa também identificou que houve um aumento no número de indústrias que consideram a energia limpa e a inovação como estratégias para a descarbonização. Em 2024, 25% das empresas indicaram o uso de fontes renováveis como prioridade para reduzir emissões de gases de efeito estufa, o que representou alta de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Segundo o levantamento, mais de 60% das empresas ouvidas têm interesse em financiamento para a adequação das máquinas com o objetivo de descarbonizar. Em contrapartida, 9 em cada 10 reclamam da falta de incentivo tributário para essas ações, segundo a CNI. Os pesquisadores entrevistaram 1.000 executivos de indústrias de pequeno, médio e grande porte de todos os estados brasileiros. A pesquisa foi feita entre 24 de outubro e 25 de novembro de 2024. Com informações da Confederação Nacional da Indústria, Bianca Mingotti. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mais cuidado para o seu dia a dia. Alimentação, saúde e bem-estar. Cuide-se bem. Os alimentos são muito importantes em nossa vida, mas o que você escolhe pôr no seu prato é determinante no estado da sua saúde. Faça uma alimentação diferenciada e balanceada, garantindo o equilíbrio do seu organismo. Você ouviu? Cuide-se bem. Alimentação, saúde e bem-estar no seu dia a dia. Cuide-se bem. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Falar inglês já deixou de ser apenas um diferencial e virou uma necessidade. O idioma conecta pessoas ao redor do mundo, amplia as chances de emprego e dá acesso a conteúdos que ainda nem foram traduzidos. Filmes, séries, músicas, livros, artigos científicos, a maioria está em inglês. Para a coordenadora do Comum, Amanda Schaud, entender o idioma original coloca o estudante à frente. Além disso, aprender inglês melhora a memória, o foco e até o pensamento crítico. Assistir sem legenda e ler no idioma original são ótimas formas de praticar. No trabalho, muitas empresas adotam o inglês como língua oficial e no meio acadêmico, a maioria das referências internacionais também está nesse idioma, ou seja, quem domina o inglês tem muito mais portas abertas no Brasil e no mundo, sem contar que faz muito bem ao cérebro. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações no seu rádio. Continue ligado.
Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E olha só, rumores nas redes sociais ligaram o nome do goleiro Léo Jardim, do Vasco, ao Santos, mas a diretoria alvinegra negou qualquer negociação. Segundo a apuração do Blavip Brasil, não houve sondagens nem tratativas, já que o clube aposta firmemente em Gabriel Brazão como titular. O arqueiro, que despertou interesse de clubes como Chelsea e Porto, segue valorizado e sua permanência no Peixe é dada como certa no momento. O diretor de futebol, Alexandre Matos, reiterou que o foco da diretoria está em reforços pontuais, principalmente na zaga e lateral direita, com nomes como Igor Vinícius na mira. Léo Jardim vive incertezas no Vasco com contrato até dezembro e cláusulas de renovação atreladas ao desempenho. Ele também foi especulado em Palmeiras e Fluminense, mas sem propostas oficiais. Com alto salário e negociação complexa, o goleiro pode assinar pré-contrato com outro clube a partir do mês que vem, né? No Santos, a torcida apoia a permanência de Brazão, enquanto o reserva João Paulo pode sair em busca de mais oportunidades. A direção santista segue tranquila com a posição e mira reforços no setor ofensivo para a próxima janela. Eu sou Kleber Salles e volto a qualquer momento com mais notícias do esporte no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, Marcílio Dantas. Bom dia, ouvintes do Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Chegando aqui no Jornal da Maricampo para destacarmos mais uma vez o futebol do estado do Rio Grande do Norte. E não deu para o América. O América está eliminado da segunda fase da Copa do Nordeste. Jogando no último sábado aqui no estado Além das Dunas, o Mecão perdeu para o CSA por 1-0. Para que o América passasse para a segunda fase do Nordestão, precisava vencer e ainda depender de outros resultados. A vitória não chegou, bem como os resultados não foram satisfatórios. No confronto contra o CSA, o técnico Moacir Júnior decidiu poupar a maioria dos atletas, visando o jogo da próxima quarta-feira, diante aqui do Souza pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O América perdeu por 1-0 e agora foca suas atenções para o jogo diante do Souza na próxima quarta-feira, lá na cidade de Souza, interior do estado da Paraíba. O público que compareceu ao estádio Além da Rio no último sábado foi de 3.004 espectadores, que proporcionaram uma renda superior a R$91 mil. O outro representante do futebol do estado do Rio Grande do Norte na Série D, o Santa Cruz Natalense, venceu o Horizonte, jogou lá no estádio Nazarenão, na cidade de Goianinha, por 1-0. Com essa vitória, o Santa Cruz agora chega a 10 pontos ganhos e continua a briga pela classificação entre os 4 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Com relação à América, é preciso que o nosso representante, o Mecão, vença o Souza lá no estádio Marizão na próxima quarta-feira para permanecer entre os 2 primeiros colocados da competição. Colocações estas que darão vantagem na segunda fase, que será de mata-mata, ou seja, o segundo jogo será realizado aqui no estádio Arena das Dunas. Para este confronto diante da equipe do Souza, o técnico Moacir Júnior deverá contar com todos os atletas à sua disposição, exceto com o volante Ferreira, que não poderá atuar, pois tomou o 3º cartão amarelo na última partida aqui no Arena das Dunas diante do próprio Souza. O jogo foi antecipado para a próxima quarta-feira, às 16 horas, lá no estádio Marizão. Anteriormente, a partida ocorreria às 19 horas no mesmo local. Então, vamos torcer que o nosso representante, o América, consiga obter um resultado positivo para que possa permanecer nas primeiras colocações do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Com relação ao ABC, o time continua intensificando os seus preparativos para o confronto do próximo dia 14, no outro sábado, contra a equipe da Ponte Preta, lá no estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Ponte Preta,
na cidade de Campinas, melhor dizendo, partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para este confronto, o técnico Evaristo Pisa deverá realizar algumas alterações, já que na partida anterior, realizada aqui no estádio Frasqueirão, diante do Náutico Capibaribe do Recife, o desempenho da equipe alvinegra não foi muito bom. Por isso, Evaristo Pisa deverá fazer algumas mudanças, bem como no sistema tático da equipe alvinegra. O ABC, até o presente momento, soma 9 pontos na competição e precisa vencer para que possa melhorar na tábua de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Quero aqui mandar um forte abraço, meu amigo Marcílio Dantas, para os nossos queridos ouvintes que estão ligados, estão conectados neste exato momento aqui no Jornal da Maricampo. Meu amigo Gutenberg Xavier Damasceno, na Potilândia, o Gildo Xavier Damasceno, lá em Nova Parnamirim, o Felipe Ferreira de Araújo, funcionário da CBTU, a nossa querida Vilmelânia, que está nos escutando lá na cidade de Fortaleza, exatamente, lá em Fortaleza. Através deles, cumprimento todos os nossos ouvintes internautas que neste exato momento estão ligados à audiência maciça aqui no Jornal da Maricampo, o melhor jornal do estado do Rio Grande do Norte. Ficamos por aqui, mas prometemos voltar amanhã, trazendo tudinho mesmo do esporte do Rio Grande do Norte no seu Jornal da Maricampo. Foi Aníbal Luiz, com notícia do esporte do RN para o Jornal da Maricampo. Limitação sim, incapacidade jamais. Bom dia, fique com Deus e até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Agora 7 horas 47 minutos, 7h47, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Na manhã desta segunda-feira, vamos juntos, sempre levando até você todas as notícias de Natal do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Vamos agora com as informações de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta segunda-feira. Natal ganha passeio junino de trem com forró e tradição. Com a chegada das festas juninas, uma proposta diferente promete movimentar e atrair forrozeiros dispostos a embarcar numa experiência diferente, o forró no trem. Idealizado pela Fortur Excursões, o passeio será realizado no dia 14 de junho, com saída da Estação Ribeira e Natal e chegada em Extremoz, reunindo música ao vivo, cultura popular e atrações locais a bordo de 3 vagões animados por trios de sanfoneiros. A expectativa da empresa é transformar a iniciativa em tradição no calendário junino potiguar. O passeio está com vendas abertas em lote promocional no valor de R$ 150 por pessoa, que pode ser parcelado em até 3 vezes de R$ 50. O valor inclui o chamado kit forró no trem, composto por camisa, pulseira e copo personalizado. A compra pode ser feita diretamente com a Fortura Excursões através do contato 849-8809-4260. Praia de Miami recebe ação de controle de ratos. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses, realizou uma ação de desratização e de educação e controle de roedores na orla da Praia de Miami, em Areia Preta. A ação visa o controle e a eliminação de roedores como ratos e camundongos do local. A equipe da unidade percorreu a orla da praia, realizando a análise da situação ambiental que possa desencadear a proliferação de roedores no local, além de realizar a escagem com produtos para captura e controle desses animais. Dianaldo Rodrigues Lopes, coordenador das operações de campo da Unidade de Vigilância e de Zoonoses, explica que o fato da praia ser sede de eventos esportivos, shows ou eventos culturais, o local atrai uma grande quantidade de pessoas, podendo contribuir para o surgimento dos animais devido aos resíduos deixados por moradores, turistas e comerciantes.
Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta segunda-feira. O tempo para Natal do dia de hoje é de sol com algumas nuvens e chuva agora pela manhã. Sol e tempo firme à tarde. Chuva rápida durante a noite. A mínima para hoje 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 74% e a máxima 94%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus e meio centígrados. E atenção para Tábua de Marés. Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h26 e o pôr do sol será às 17 horas e 14 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 2h26 e a seguinte pré-mar será às 14 horas e 54 minutos. A primeira baixa-mar será logo mais às 8h39 e a seguinte baixa-mar às 20h50. Teremos 11 horas e 47 minutos de sol e o trânsito solar será às 11 horas e 20 minutos. Você conferiu previsão do tempo e Tábua de Marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Já agradecendo a sua audiência, você que está conectado, você que está conectada conosco. Aproveita, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, dá aquele like esperto, ativa o sininho, tá certo? Compartilha com todos os seus amigos e amigas e ainda aproveita, manda aquele alô no nosso chat, tá certo? Em que você vai poder estar falando com a gente, dando a sua opinião e mandando o seu bom dia para quem você quiser. E a gente aproveita e já coloca o seu nome aqui na nossa agenda de alôs todas as manhãs. E agora, vamos encerrar a nossa programação trazendo aquele velho e tradicional cafezinho matinal, porque você merece. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café. E a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora
servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o meu amigo Marcos Brito hoje vai tomar aquele café pra lá de especial que preparou e vai dividir com os amigos. Marcos Brito já dedica aí esse cafezinho para o Otávio Lamartine, o nosso superintendente, para a Conceição, que é a sua digníssima, a digníssima do Otávio Lamartine, também para Valéria, Agi lá em Lajes Pintadas, Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento, e ainda dedica cafezinho no capricho para Seu Guedes, Gunter e também Dona Gorete. Aí eu pergunto para o meu amigo Marcos Brito, qual é o café hoje? Ele disse, Marcílio, para ficar todo mundo animado, hoje o café vai ser queijo do reino com bolachas Tiazinha. Que é isso? Brito, 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 Brito. E até a criançada gosta. Ô, Marcos Brito, caprichou, hein, rapaz? Queijo do reino com bolachas Tiazinha. O que você acha, hein, Ricardo Fernandes? Ô, Brito, 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 rapaz. Essa turma não é brincadeira. Gosto demais dessa turma. Pensamento do dia. No pensamento do dia, na manhã desta segunda-feira, a vida é um presente. Aproveite cada momento como se fosse o último, porque cada dia é uma nova oportunidade de brilhar. Refletindo sobre essa ideia, o presente e viver intensamente é importante. Lembrando que o tempo é valioso. Cada dia é nova chance de realizar sonhos, aprender coisas novas e fortalecer relacionamentos. Não deixe o medo ou a preocupação com o futuro te impeçam de viver o agora. E agradeça a Deus por todas as oportunidades. Forte abraço e amanhã, terça-feira, nos encontraremos em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.